Olá, meus amados, meus irmãos e amigos, boa tarde. Hoje são 4 de junho de 2019, graças a Deus. Estamos retornando com nossos vídeos, dando sequência a algumas postagens anteriores, mas também trazendo algumas novidades, entre aspas, para o vosso elevo espiritual, tá certo? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o Evangelho de Jesus contado por Lucas, do capítulo de número 10, capítulo 10, do versículo 25 ao versículo 35, tudo bem? Do capítulo 25 ao versículo 35. Como vocês podem ver, nesse texto nós vamos encontrar alguns personagens fictícios que Jesus usa para dar resposta a um doutor da lei. Mas, porém, antes, vamos montar o quadro de início. Jesus, no capítulo 9, ele desce ao seu coração um desejo muito forte de subir para Jerusalém, onde ele percebe que os dias da sua glorificação está próxima. Você vai no capítulo 9, essas informações. Bem, então ele chama alguns dos seus discípulos, Pedro, Tiago, João e outros, e fala: vão na frente, vocês serão meus precursores. Eu estou subindo para Jerusalém e vocês vão avisarem que eu estou indo. Esses discípulos, eles foram enviados como precursores. Então eles chegaram em Samaria, exatamente Samaria, e eles entram na cidade e chamam ali, vai em uma casa de um samaritano e fala: olha, o Messias está subindo para Jerusalém e ele vai hospedar aqui, na tua casa hoje, ou nesta cidade. E o texto vai dizer que os samaritanos não aceitaram que Jesus dormisse em Samaria, porque o aspecto de Jesus era de quem subia para Jerusalém. Perceba que tinha algo no rosto de Jesus que intimidava os samaritanos. Muito bem? Então os discípulos ficam irados e pedem a Jesus permissão para orarem a Deus que descesse fogo naquele lugar, e Deus não permitiu e orientou os discípulos, e a história prossegue. Quando chega no capítulo 10, a partir do versículo 25, o texto vai dizer que um doutor da lei, tentando e interrogando Jesus, ele perguntou: Jesus, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Foi o fariseu ou o doutor da lei que perguntou. Então, nesse texto, nós temos alguns personagens reais, que são Jesus Cristo e o doutor da lei. Esses existem, são personagens reais. Então, o doutor da lei conversa com Jesus. No entanto, agora, meus irmãos, o que vai acontecer? Vai entrar em cena alguns personagens fictícios, tudo bem? Alguns personagens fictícios. E esses personagens, ele vem dentro da parábola. Porque quando o fariseu disse: o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse para ele assim: ó, você conhece os 10 mandamentos, como que você lê? Ou como entendes? E ele citou muito bem. Jesus falou: pronto, você faça isto, você viverás e ame ao próximo como a ti mesmo, e terás tesouro no céu. Então você percebe aqui uma verdade, que para você viver bem na terra, você deve praticar todas as leis de Deus. E isto para você viver bem. Faça tudo isso e viverás. Agora, para você ter a vida eterna, é necessário que, além de fazer tudo isto, você também ame ao teu próximo como a ti mesmo. Glória a Deus. Então, nesta explicação,
ame o teu próximo, vai surgir aqui agora algumas falas intencionais. Eu coloquei aqui mensagens ou falas que eles não falaram, mas disseram. Então, palavras que os personagens fictícios não falaram, mas disseram. Qual é a primeira palavra que os personagens da parábola falou? Bem, Jesus fala que descia um homem de Jerusalém para Jericó. E este homem, primeiro personagem, é o homem que desce de Jerusalém para Jericó. Segundo personagem, este homem cai na mão dos salteadores. Ele cai na mão dos salteadores, os quais roubam os seus bens e fere, deixa ele quase morto. O terceiro personagem que entra em cena é o fariseu. O fariseu passa, você vai ver dentro de poucos minutos o que é que ele falou. Depois o levita passa, você vai ver a pouco o que ele falou. Depois você vai ver que o bom samaritano, subindo para Jerusalém, teve um comportamento. E por último nós temos o hospedeiro, o dono da hospedagem. Então, esses personagens fictícios falaram algumas coisas que eu quero transmitir para vocês nesse momento, tudo bem? São ações que nos fazem com que falamos alguma coisa sem verbalizar. Vamos lá. O que é que o ladrão dizia quando pegava aquele estranho que descia de Jerusalém para Jericó? O que é que o ladrão dizia? Ou disse: o que é teu, agora é meu. Mesmo que para isso eu tenha que te ferir você, mas eu vou tomar, porque o que é teu, agora é meu. Então, logo, é a fala do ladrão. Não é de se imaginar que hoje convivemos com este grupo de pessoas que entende que o que é nosso é dele, que ele vai tomar de nós, mesmo que para isso ele tenha que nos ferir. E já saímos com a primeira aprendizagem: tenhamos cuidado, porque este ladrão, Jesus fala que é Satanás, que o ladrão veio matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para que tenhamos vida e vida com abundância. Está no capítulo 10 e 9 do Evangelho de João. Então, o que é que o ladrão falou para o estranho que desceu de Jerusalém? O que é teu vai ser meu, mesmo que para que eu tenha isso, eu tenha que te ferir. Ele não falou isso, mas disse. Já o ferido, o rapaz que foi ferido pelo ladrão, ele está caído à beira do caminho em coma. Mas quem olhasse para aquele ferido ia entender essas palavras: socorre-me, fui vítima de um ladrão e estou morrendo à míngua. Estou morrendo à beira do caminho. Esta é a fala do ferido. Veio o sacerdote na parábola que Jesus contou, que quando viu aquele homem caído, o sacerdote não verbalizou, mas com suas ações ele disse. O que o sacerdote disse? Não vou me aproximar, porque não o conheço e nem o amo. Veja só, o sacerdote não falou, mas quando viu, passou de largo com aquela ação dele. Ele disse: não vou me aproximar, porque não o amo nem o conheço. Meu Deus! Quando eu reflito que o sacerdote ganhava para cuidar dos pobres, ganhava para interceder pelos pecadores, e ele se comporta dessa forma, o que é que você extrai de verdade quando você vê o sacerdote se comportar assim? O homem que vive para interceder pelo povo chamado por Deus, agora diz o seguinte: estou vendo, não vou me aproximar, porque não conheço, nem o amo, porque se ele amasse, ele se aproximava. O sacerdote não verbalizou, mas falou isso. Vem o levita, que se comporta um tanto parecido com o sacerdote. Quando ele vê o homem ferido, ele diz: estou vendo,
não vou me aproximar, continuarei minha viagem, porque o meu compromisso é com a ordem litúrgica do culto judaico. Então aquele levita falou isso: eu não vou me envolver porque meu compromisso não é cuidar de ferido, minha obrigação é cuidar de liturgias, de toda a ordem dentro do templo, toda ali a organização de serviço e etc. Passou de largo. Mas perceba na parábola que tanto está descendo o sacerdote como o levita. Mas, contratempo, ia subindo o bom samaritano. O bom samaritano, quando vai subindo, ele ouve a voz do ferido que era: socorre-me, fui pego pelo ladrão, estou ferido, morrendo à míngua. Quando aquele bom samaritano subindo viu aquela cena, a primeira coisa que o bom samaritano fez foi parar. Com aquela parada, ele está dizendo: eu sei que sou samaritano, mas não posso negligenciar esta voz. E ele para, desce do seu cavalo, vai próximo do homem, avalia, e ele cuida daquele homem. Você conhece o texto. Então, quando esse bom samaritano faz esta ação, ele está dizendo: sou samaritano, mas tenho um comportamento diferente. Não podemos generalizar uma pessoa pela sua fama de naturalidade ou de nacionalidade. Ele era um samaritano, mas Jesus fez questão de dizer na parábola que ele era um bom samaritano. O bom samaritano, ao cuidar daquele homem, ele estava dizendo: eu esqueço de quem sou para cuidar de quem está precisando de mim. Eu esqueço o que eu sou para cuidar daquele que precisa de mim. E ele vai na sua bagagem, pega azeite e vinho, cuida daquele homem. Você conhece a história. E com esta ação ele está falando sem dizer nada. Muito bem, o texto vai dizer também que depois que ele cuidou do homem, ele colocou o homem no seu cavalo e levou-o para a hospedaria, para um hotel. Quando este homem coloca o ferido no cavalo e conduz até a estalagem, ele está dizendo: eu não te conheço, não sei tua história, mas eu vou te levar para um lugar seguro. Glória a Deus. Eu não te conheço, não sei tua história, mas vou te levar para um lugar seguro. O bom samaritano não verbalizou, mas com as suas ações ele disse isto. Chegando na estalagem, você vai perceber que ele põe o homem na estalagem e passa a noite inteira com o homem. Quando ele passa a noite inteira cuidando do ferido, ele disse: esqueci de mim para cuidar de você. Glória a Deus, coisa linda. O bom samaritano esqueceu dele para cuidar daquele que estava ferido. A última fala acontece na manhã seguinte, quando o hospedeiro acorda. Ele vai ao homem que estava ferido e o hospedeiro o olha. Sem dúvida, podemos aqui conjecturar que o hospedeiro disse: onde está o homem que me trouxe a esta hospedaria? Ele disse: olha, ele já foi, mas ele fez uma coisa que me chamou a atenção. O que ele fez? Enquanto você descansava, ele me chamou de canto e falou para mim o seguinte: que ele teve de seguir viagem, mas que ele vai voltar. Mas preocupado com você, ele pagou as despesas que eu tive com você e deixou mais um adiantamento para de 2 dias, de 2 denários, dizendo que se eu gastar mais do que isso, quando ele voltar, glória a Deus, ele vai me recompensar. Com isto, o bom samaritano estava dizendo: eu não sou irresponsável quando eu começo uma coisa, eu termino. Então, o Deus que em ti começou a boa obra, aleluia, ele te aperfeiçoará. O Deus que começou a levantar você, ele vai seguir
a tua trajetória até a reta final. Estas são as verdades que eu posso aplicar neste dia para a tua vida. O bom samaritano simboliza Jesus Cristo, o hospedeiro simboliza a igreja. A igreja, ela é recompensada por tudo que faz com aqueles que Jesus traz para o seu lugar. O escriba e o levita são pastores e obreiros que não querem exercer seu ofício, mesmo sendo privilegiados por Deus. Ele abre mão desse privilégio de cuidar das pessoas, porque está preocupado com as franjas dos seus vestidos e com a sua aparência pessoal. Glória a Deus. O ladrão, sabemos que é Satanás mesmo, e com isto a parábola conclui Jesus dizendo: julgaste bem em falares que o próximo é o bom samaritano, vai e faze da mesma maneira, que possamos fazer como aquele bom samaritano da parábola, cuidados do que está caído, ajudar os que estão feridos e até embolsarmos valores monetários, sabendo que o Deus de misericórdia, o Deus de paz, um dia nos recompensará por tudo que fizermos por meio do corpo, seja bem, seja prata, seja ouro, Deus com certeza nos dá muitas vezes mais. E eu deixo como reflexão Mateus 10:42, que diz: e qualquer que der, nem que só que seja um só copo de água a um dos meus pequeninos, que não receba 100 vezes nesta vida e por fim a vida eterna. Que Deus te guarde, te fortaleça, que você seja edificado com esta palavra. É a palavra de reflexão do dia. Até mais ver, querendo o Senhor. Fiquem com Deus.